Esse vídeo tem mais como objetivo eu trabalhar a questão da minha própria comunicação, de melhorar a minha fala, de perceber erros na minha fala, na minha gesticulação, na minha formulação de ideias, do que trazer algo de fato interessante para você que talvez esteja assistindo. O que eu vou falar aqui agora é mais sobre uma visão pessoal sobre isso mesmo, sobre o que eu estou fazendo agora, que é essa questão de se propor ao erro, se propor ao vexame, se propor aquilo que você não tem total domínio, que você não tem total controle. Eu acredito que nós, pessoas que muitas vezes têm vergonha de se mostrar errando, estamos de algum modo nos impedindo de uma evolução que deveria ser algo comum para nós. Uma evolução das nossas competências, das nossas limitações, sejam elas físicas, sejam elas externas, ou também psicológicas. São limitações que surgem através do medo, limitações que surgem através do medo de ser julgado, do medo de ser visto como o esquisito, ou a pessoa que não é boa. Na minha juventude, eu era um bom aluno, era um dos melhores alunos, e aí sempre vinha aquela, tipo a minha mãe ou os parentes próximos que falam, né? Não, o Isaac é inteligente, ou aquela pessoa é inteligente, sabe, vai ter um bom futuro e tudo mais. E eu não sabia que isso afetava de algum modo nós, como pessoas, mas estudando um pouco, parece que esse tipo de afirmações, que pareciam ser boas, tendem a ter um peso muito significativo no nosso comportamento no futuro. Às vezes isso nos afeta de uma forma prejudicial. Nós nos tornamos maiores, mais velhos, e quando chega um momento em que nós temos aspirações, nós temos vontade de fazer algo, de ter resultado em algo, e nós nos propomos a dar um passo em direção àquilo, ao nos depararmos com alguma dificuldade, algo que nos põe à prova, temos a tendência de abrir mão daquilo que para nós parecia ser importante, daquilo que para nós parecia ser algo que de fato nós queríamos. Nós abrimos mão. Então, eu quero abrir meu negócio, mas, poxa, deu um grau de dificuldade ali, sabe? Pesou na mente. Tem uma questão que eu preciso resolver lá e é muito difícil. E aí nós recuamos, falamos, não, eu acredito que não seja para mim. Por quê? Porque aquilo deu uma bala emocional, porque aquilo me mostrou que eu não sou tão bom assim, porque aquilo mostrou que eu não tenho uma competência real para aquilo. E de algum modo isso deveria ser óbvio para nós. Deveria ser algo óbvio, porque se nós não somos profissionais ainda, se nós ainda não possuímos aquele resultado que tanto queremos, significa que ainda não temos competência para isso, não temos prática. E se não somos pessoas que trabalham com aquilo diariamente, não somos pessoas que fazem daquilo já algo normal na nossa vida, de fato seremos ruins naquilo. E é entendível que na maioria das coisas que existem, nós, como seres humanos, somos ruins, somos bons em muito pouca coisa. Talvez sejamos bons em andar, sejamos bons em comer, sejamos bons em falar mal dos outros. Que são coisas que, nós fazemos desde a nossa infância, Então, de algum modo, talvez nós sejamos bons naquilo, e nem tanto assim ainda. Mas deveria ser algo, normal de se entender que, basicamente, você quer algo e você ainda não faz, muito provavelmente você vai ser muito ruim naquilo quando você se propor a fazer. Então, se você vai abrir um negócio,
possivelmente você não vai ser um bom cara, você não vai ser um bom homem de negócios no primeiro ano do seu negócio, no seu primeiro negócio. Muito provavelmente você vai ser péssimo na gestão, você vai ser péssimo em resolver os problemas. Mas por quê? Porque você ainda não tem competência para aquilo, porque você ainda não vivenciou aquilo. Não, eu quero me tornar um vendedor excelente que vende tantos carros por mês. Aí você chega, vai para uma entrevista de emprego, consegue a vaga, você começa na segunda, você começa a perceber que não é tão fácil assim. Vai na terça, aquilo está apertando no seu peito. Chega na quarta, você pensa, eu acho que isso não é para mim. Parece maior do que eu. Eu não tenho total capacidade para fazer isso daqui. Na quinta você já não vai. Porque mesmo que de maneira consciente nós entendamos que provavelmente não seremos bons naquilo, de uma maneira inconsciente, nós acreditamos que nós deveríamos ser. Porque na infância nós sempre ouvíamos que nós éramos inteligentes, que nós éramos capazes. Mas aí a gente se propõe a fazer algo e, bom, parece que eu não sou. E se eu continuar insistindo nisso aqui, eu vou estar provando para todo mundo que eu não sou. Eu já percebi para mim mesmo, eu não quero expor para todo mundo que eu não sou tão bom assim. Eu não quero que percebam isso. Algo que eu mesmo já percebi e não gostei. Espero que também não percebam, porque aí será muito pior. Perceberem que eu não sou tão bom, que eu não sou tão inteligente. Que eu não sou tão capaz assim como todos achavam. Só que esse pensamento nos impede de sermos algo. De nos possibilitar sonhar, crescer e nos tornarmos de fato algo que esperávamos que nos tornássemos. Então fica ali num ciclo infinito entre eu queria ser, mas eu não tenho competências para ser. Eu poderia desenvolver essas competências através da prática, através do estudo? Sim, eu poderia, mas se eu fizer isso, todos perceberão que eu não sei. E é melhor que achem que eu sei, mas não quero, do que percebam que eu quero, mas não sei. Porque aí mostrará que eu sou fraco. Mostrará que eu não sou inteligente. E de verdade eu sou um cara bem chulo, bem meia boca, na maioria das coisas. Perceberão isso. E eu não quero que percebam isso. Eu não estou aqui julgando você, nem julgando a mim, por pensar dessa maneira. Até mesmo de muitas vezes inconscientemente. Mas eu estou trazendo uma reflexão que é, cara, apesar de tudo isso, acabar sendo algo inconsciente de nós mesmos, não ser algo que nós decidimos que fosse assim, sabe, essa sensação de querer já ser bom desde o início, nós temos que fazer alguma coisa, cara. Porque se nós não fizermos algo, nós iremos nos podar durante a vida inteira. Sabe? Nunca seremos nada. Além daquilo que já somos. Que não é muita coisa. Sabe? Eu não tenho habilidades alguma. Quando eu fui tirar a minha habilitação, eu já sabia andar de moto. Meu padrasto me ensinou a andar de moto com 11 anos. Mas eu não sabia dirigir carro. E percebe-se que moto tende a ser muito mais perigoso que carro. Só que quando eu fui tirar a minha habilitação, eu fiz moto primeiro, foi normal, tranquilo. Tirei a habilitação da moto. Aí chegou a vez do carro. Na primeira aula, o professor falou, Isaac, entra no carro e pode levar o carro pro lugar da aula. Pô, o medo gritou, cara. Eu entrei naquele carro, as pernas tremendo, e cada toque que eu dava no acelerador, um pouco que eu mudava a direção do carro, eu tinha um medo gritante de estar errando.
sabe? Um medo de, não, eu não posso errar, sabe? Se eu virar demais e bater no outro carro, ou se eu virar demais e eu não conseguir andar reto na faixa, se eu pisar demais e o carro dar um tranco, e se eu frear e o carro travar com tudo, e se eu não conseguir soltar a embreagem de uma maneira correta e o carro morrer, nós, porra, fomos treinados a sermos totalmente contra o erro. Mas é essa capacidade de errar que nos possibilita sermos capazes de acertar. E quando eu ainda estava tirando a habilitação do carro, depois que eu tirei a habilitação do carro, eu fui andar em uma avenida, não como motorista, mas como passageiro no carro do meu padrasto, e aquela avenida movimentada, sabe, aquela muvuca, tanto carro, tanto trânsito, eu olhei e falei, cara, eu espero nunca dirigir em um lugar como esse. Porque eu acredito que possivelmente eu vá bater num carro, eu vá causar um acidente, porra. Um mês depois eu estava andando naquela mesma avenida, dirigindo um carro. Mas o que foi o divisor de águas entre esse Isaac que orou para que nunca precisasse dirigir naquela avenida e o Isaac que estava dirigindo naquela avenida? E com confiança. Foi que apesar daquele medo latente, eu me propus. Eu falei, porra, possivelmente eu vou causar um acidente, ou possivelmente eu vou errar, eu vou deixar o carro morrer. E surge aquele medo de, pô, vou passar vergonha, vou deixar o carro morrer na rua, os outros vão perceber que eu não sei dirigir. Mas apesar de todo aquele medo, eu entrei no carro, eu engatei, soltei a embreagem e comecei a dirigir e falei, seja o que Deus quiser. Mesmo com o medo, sabe, o medo gritando, aquela dor no peito, sabe, o coração palpitando acelerado, eu falei, seja o que Deus quiser e fui. Se eu bater esse carro aqui, alguém vai pagar. Não sei quem, mas vai. E assim eu consegui me tornar um bom motorista. E por um longo período, preferi andar mais de carro do que de moto. Já trabalhei dirigindo carros. Trabalhei em um lugar de entregar gás e eu passava o dia inteiro na rua dirigindo um carro. Qual a diferença desse Isaac que trabalhou o dia inteiro dirigindo um carro para o Isaac que, pô, o maior medo dele era um dia ter a necessidade de entrar em uma avenida tão movimentada quanto aquela? É que apesar do medo, apesar de que mesmo de que ao tentar ele iria deixar evidente que ele era incapaz, de que ele não tinha aquela habilidade ainda, de que ele não sabia fazer aquilo, independente desse medo, dessas questões, ele fez, ele se propôs. O mesmo vale para a comunicação, o mesmo vale para a capacidade de formular ideias, de gravar vídeos. Eu tenho, uma vergonha tremenda disso. Eu já gravei quando era criança, sabe? Só que eu ficava com vergonha e apagava todos os vídeos. Eu postei alguns vídeos antes deste. E no dia seguinte, após postar esses vídeos, eu fiquei com o pensamento que foi o seguinte: será que eu apago? Eu quero apagar. Porque algumas pessoas já viram e eu estou com vergonha dessas pessoas que viram. Estou com vergonha ainda mais das pessoas que ainda verão. Por quê? Porque elas perceberão que eu não sou tão bom assim. Dentre todos os vídeos que tem no YouTube, o meu é um dos piores. Porque tem muitas pessoas boas. E os meus vídeos são tão ruins. Dentre todos os vídeos que tem no Instagram, o meu é com menos qualidade. O meu é com, sabe, menos habilidade de comunicação. Eu não sou tão bom assim. Então eu não quero que as pessoas vejam isso. Eu estava com vergonha. Eu falei, será que eu apago? Só que apesar daquele medo gritante de as pessoas perceberem que eu não era tão bom, eu consegui fortalecer um pensamento que era o seguinte: foda-se. Foda-se que eu não sou tão bom. Foda-se a minha imagem. A minha imagem já não é nada. A sua imagem também já não é nada. Você fica com medo de estragar a sua imagem, sabe? De parecer fraco e qualquer coisa do tipo. Só que você não parece forte. Você é apenas uma pessoa que não faz nada. E por isso as pessoas não têm conclusões alguma sobre você. A sociedade não tem conclusão alguma sobre você. Você é apenas aquele carinha que fica no canto,
sem se propor a nada. E você não parece forte por isso. Mas o nosso medo é de que, pô, pareçamos fracos, pareçamos incompetentes quando nos propormos a algo. E a reflexão que pra mim surgiu foi, foda-se, cara. Eu quero ser um cara que transmite seriedade, eu quero ser um cara que as pessoas olhem e talvez pensem, pô, aquele cara é um cara foda. Aquele cara tem boas reflexões, ele consegue se expressar bem. Só que eu ainda não sou esse cara. E como que eu vou me tornar esse cara? Não é ficando parado para que as pessoas olhem e falem, bom, ele é aquilo. Não, porque eu não sou. A única forma de me tornar aquele cara é sendo alguém que tem coragem de talvez ser o cara que as pessoas olhem e falam, aquele cara não tem capacidade alguma de comunicação. Aquele cara não tem, porra, o mínimo nível intelectual para gravar um vídeo sobre isso. Mas ele tá gravando lá, o idiota. Que vergonha. E constantemente me propondo a passar por esse vexame, por essa vergonha, por esse medo de acharem que eu não sou tão bom, que eu sou o cara ruim, que não tem habilidade ou a competência para aquilo, por me propor consecutivamente a isso, eu me torno o cara que é bom. Eu me torno o cara que tem habilidade de comunicação. O cara que consegue trazer reflexões tão boas que são significativas na vida de algumas outras pessoas e na sua própria vida. O cara que através da comunicação, o cara que através da venda, o cara que através das suas próprias ideias conseguiu trazer um retorno financeiro, um retorno de estrutura para a sua própria vida tão significativo que mudou a sua própria vida, que mudou a vida dos seus. E como que ele fez isso? Ele apenas, no meio de todo aquele medo, no meio aquele trauma de, pô, eles verão que eu não sou capaz, apesar de tudo isso, ele falou, foda-se, eu não sou mesmo. Eu não sou o cara bom. Eu não sou o cara que tem competência. Eu não sou. Eu não tenho essa habilidade mesmo. Mas eu tô aqui para desenvolvê-la. Eu tô aqui gravando vídeo porque eu quero ficar bom em gravar vídeos. Eu tô aqui falando porque eu quero ser bom em falar. Parece uma coisa besta, né? Só que eu não era. Eu falava e as pessoas não conseguiam ouvir o que eu estava falando, não conseguiam entender a palavra que saía da minha boca. Eu já melhorei muito. Eu quero melhorar ainda mais. E para muitas pessoas isso é algo normal. Elas já falam desde sempre. Porra, falar é uma coisa simples. Para mim não era. E agora está se tornando algo bom. Eu estou me tornando capaz daquilo. Em algum momento vai ser algo simples para mim. Mas até então não é. Em algum momento vai ser simples para mim me expor. Em algum momento vai ser simples para mim trabalhar com centenas de milhares. Em algum momento vai ser simples para mim formar amizades com extrema facilidade. Em algum momento vai ser simples para mim fazer negociações de altos valores. Em algum momento vai ser simples para mim coordenar um negócio que trabalha na casa dos 6, 7, 8 dígitos. Independente. Em algum momento vai ser simples para mim. Porque em um momento que não foi simples, em um momento que eu não era bom, que eu não tinha competência alguma, independente de tudo isso, eu me propus. Isso tem total relação com uma força mental. Não é uma questão de, pô, o que eu tenho que fazer ou qualquer coisa. Porque quando você entra num vídeo na internet, você sabe o que tem que fazer, você sabe onde você quer chegar, mas você ainda não tomou o próximo passo. Aí você vai e continua na internet procurando próximos vídeos de, bom, talvez tenha alguma coisa mais fácil, talvez tenha um passo mais fácil que eu tenho que dar. Não, não tem um passo mais fácil que você tem que dar. É aquele passo que você já sabe. Então talvez para você ser um youtuber, você só precisa gravar vídeos. Mas você fala, pô, mas parece difícil. Não tem uma coisa mais fácil? Talvez pegar o vídeo de outra pessoa e colocar no meu lugar lá? Não tem, filho. E não é uma questão externa que você tem que resolver para isso. Então talvez você queira criar um negócio e você fala, bom, mas é difícil criar um negócio. Então tem algum negócio mais fácil para mim criar? Não tem um negócio mais fácil, filho. Não tem uma forma mais fácil de ganhar dinheiro, não tem uma forma mais fácil de ganhar o shape, não tem uma forma mais fácil de se ficar bom em vendas, em comunicação, não tem uma forma mais fácil de viver a vida. Tem a forma que já existe e que você tem que fazer.
É só atitude que você tem que ter. Mas você não sabe como ter atitude, porque, pô, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei onde eu quero chegar e sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. Mas eu não faço, então o que está faltando? O que está faltando não está no momento externo, na vida externa. Está aqui dentro. Você não tem que, pô, encontrar um passo mais fácil para você dar. O que você tem que fazer é resolver suas questões mentais. Mudar essa mentalidade. Porque, independente, você sabe exatamente o que tem que fazer, mas a sua mente está, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu acho que eu não sou tão bom. Possivelmente eu vou fracassar se eu fazer. Possivelmente você vai. Só que você tem que trabalhar a mentalidade. Você tem que trabalhar o que a sua mente está fazendo, o que sua mente está dizendo sobre as coisas. É a única coisa que falta mudar. Não, você não precisa de um passo melhor para dar. Você não precisa de uma ideia melhor de negócio. Você não precisa de uma super ideia ou qualquer coisa do tipo. Eu já fui o cara que ficou atrás de ideias novas. Porque parecia, pô, não, as ideias de negócios que já existem, talvez não funcionem, pô, já é comum. Então eu preciso de uma ideia magnífica, uma ideia que ninguém pensou ainda. Não é disso que você precisa, filho. Você só precisa de coragem. E a coragem você traz, você cria através da mentalidade, da forma que você vê o mundo, da forma que você percebe as coisas. E você tem que mudar essa maneira de você pensar, você tem que mudar essa maneira de enxergar as coisas, a sua mentalidade. E a sua mentalidade, a sua forma de pensar as coisas é influenciada por infinitos fatores. Pelo lugar que você está, com as pessoas que você está, pelos seus hormônios. Se você é um cara que talvez esteja com testosterona baixa, a sua maneira de pensar vai ser totalmente degradante. Você vai estar sempre com aquele medo, com aquele receio. Sabe? E para você aumentar a sua confiança em, porra, eu acredito que na sua mentalidade tem que ser o quê? Você tem que trocar a mentalidade de medo, o que vai acontecer, eu acredito que não vai dar certo, eu não sou tão bom assim. Você tem que trocar essa mentalidade por uma mentalidade de, eu não sou bom, foda-se, eu vou fazer mesmo assim. Vai dar errado, eu vou perder dinheiro, eu vou perder tempo, foda-se, eu vou fazer mesmo assim. Essa é a mentalidade que você tem que ter, eu acredito. Mas para você mudar essa mentalidade, talvez você tenha que, sofrer de algum modo, sabe? Se propor ao sofrimento, se propor a ambientes diferentes do que você está agora, que te tornam confortável e medroso. Você tem que se propor a situações que te dê mais confiança, que te dê mais coragem, que te dê mais bravura. Você tem que ver como que tá seus hormônios. Porque seus hormônios têm total capacidade de te tornar um cara impotente, um cara fraco, um cara medroso. E você tem que ver como estão os seus hábitos. Porque os seus hábitos também te colocam num grau de tristeza. Você ficar dentro de casa mexendo no celular, deitado no sofá, possivelmente te deixa mais depressivo, te deixa mais medroso. E se você é um cara que passa uma semana inteira dentro de casa sem ver a luz do sol, ou sem ir na rua ver outras pessoas, você começa a ficar com medo de sair socialmente. Eu já fui esse cara que ficava com medo de ir pra rua, de ver outras pessoas. Por quê? Porque você se coloca em hábitos que coisas comuns, coisas normais, que deveriam ser normais, se tornam coisas extremas, coisas dificílimas. Então talvez os seus hábitos também sejam um grande ponto que faz a sua mentalidade ser essa, de você ficar com medo de arriscar, com medo de se propor, com medo de... independente, irmão. Eu vou fracassar? O negócio vai dar errado? Eu não vou ser bom naquilo? Não, mas eu vou fazer mesmo assim. Para você ter essa mentalidade, talvez você tenha que ir pra rua andar, ver o sol. Entendeu? Tá ligado? Talvez você tenha que pegar, colocar um tênis e falar, bom, eu vou correr, tá ligado? Independente, só vou correr. Eu vou fazer um treino aqui, fazer umas flexões. Eu vou ver um vídeo de alguém que vai me dar uma motivação. Independente. As pessoas demonizam a motivação, mas talvez seja uma ferramenta que você deva usar, pelo menos por enquanto, para te dar coragem para sair de casa, para ir na rua, para te colocar em um estado que pelo menos te movimente. Porque seus hábitos, o seu ambiente, os seus hormônios, todas essas coisas influenciam para a sua mentalidade estar degradante. E com essa mentalidade degradante, independente se você tiver a melhor ideia de negócio, se você tiver o melhor sonho, a melhor ambição, independente de qualquer coisa que você tenha, se você for o cara mais bonito, que você for o cara que tem a melhor comunicação, independente,
Se a sua mentalidade tiver de uma maneira degradante, uma maneira que você tem medo, que você se propõe muito ao medo, que você percebe as coisas de um grau muito mais difíceis do que elas realmente são, independente de N fatores que você tenha de vantagem, você se torna o cara que vai fracassar, o cara que não vai conseguir desenvolver características que você acredita que sejam boas, ou alcançar fatores e marcos importantes para você na vida. Tá bom? Esse vídeo era para ter tipo 4 ou 5 minutos, porque eu só ia falar sobre a questão de eu estar falando, sabe? Eu gravei o vídeo para mim falar, para mim praticar a fala, mas eu consegui trazer uma ideia muito boa sobre esse próprio vídeo. Tipo, foi meio que um autossustentabilidade aqui. Eu comecei a gravar esse vídeo só para mim falar, só para começar a falar, soltar a palavra, soltar o som, e falar sobre soltar o som. Eu consegui trazer uma ideia boa. Eu gostei desse vídeo. Espero que você tenha gostado também. E que de alguma forma te ajude. Então trabalha isso aí, filho. A mentalidade. Tá bom? Independente. Você precisa mudar essa forma de pensar, essa forma de perceber o mundo e decidir as coisas. Para você começar a pensar como: eu vou ser o cara ruim, eu vou ser o cara que não tem habilidade, eu vou ser o cara que possivelmente é muito ruim nisso aqui. Mas foda-se, eu vou fazer mesmo assim. Tá bom? Força e honra, meu querido.